Foi escolhido pela equipe da Editora Fórum que nós estabelecêssemos uma relação entre habilitação, ética e compliance. E, ao fazer isso, nós pretendemos trazer alguma coisa que os senhores já sabem, um pouquinho do que os senhores já sabem, mas mostrar uma relação que muitas vezes não é percebida. O primeiro ponto que nós vamos começar, como sempre temos que começar, é com a Constituição Federal. E essa Constituição Federal ela tem dispositivos maravilhosos. Um deles eu refiro aqui, o artigo 37, inciso 21, que sinaliza para nós uma evolução no direito. Porque nós aprendemos nas faculdades que os franceses inventaram a teoria do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. E certa vez, fazendo uma palestra fora do meu país, eu fui questionado se nós também adotávamos essa ideia. E eu respondi com alegria, sim, e ainda aperfeiçoamos a tese francesa. Como assim? Nós adotamos no Brasil a teoria do equilíbrio econômico-financeiro da proposta. Porque é o único ato que o empresário pratica ao ser convocado pelo poder público e que externa a sua estrutura de custos. Então, no nosso país, esse é o referencial do equilíbrio econômico-financeiro. E aí uma pessoa me perguntou assim, mas o que pode acontecer entre a proposta e o contrato? Eu pensei em dizer assim, às vezes isso leva 2 anos no Brasil, às vezes nós acordamos com uma outra moeda, tudo pode acontecer. Mas aí, por sorte, eu expliquei, disse, olha, por exemplo, a guerra Irã-Iraque, que alterou de uma hora para outra o preço dos combustíveis no mundo. É o mundo inteiro que deveria adotar a nossa tese, porque é uma evolução do direito. Mas repare que, embora a gente tenha a alegria de dizer que a nossa Constituição promoveu grandes avanços, infelizmente, na prática, nós ainda estamos distantes disso. E existe uma preocupação da minha parte, não porque seja um ato isolado, mas que muitas vezes o direito não está sendo feito por operadores do direito. Nós aprendemos na faculdade uma série de ferramentas para utilizar e operar essa ciência. Mas muitas vezes a jurisprudência está nascendo, jurisprudência, que agora o doutor Victor Amorim veio questionar esse termo de novo, nascendo em órgãos que não têm tradição da formação jurídica. Às vezes é um engenheiro, um auditor, às vezes é um contador, às vezes é um músico que ajuda a lavrar um acórdão e fica um pouco distante dos pilares da nossa ciência. Isso nos preocupa, porque essa jurisprudência acaba querendo assumir força de vinculante. E nós estamos assistindo hoje, por exemplo, alguns tribunais de contas punindo quem viola a jurisprudência. E isso afeta o Estado Democrático de Direito. Sobretudo o Estado Democrático de Direito, mas também e especialmente a visão que nós temos que ter que num Estado Democrático de Direito só a lei vincula. E algumas decisões, agora selecionadas pela Constituição, algumas decisões do Supremo Tribunal Federal também vinculam. Muito bem, colocado isso, a Lei 8666 não oportunizou ainda a integridade desse dispositivo. E vamos sinalizar o que isso nos traz. Eu vou destacar, então, já associando ao tema, poderia falar de grandes avanços da Lei de Licitações, como a obrigação de pagar segundo a ordem cronológica do atesto da fatura, dispositivo que, embora quando violado caracterize crime, jamais foi efetivado no nosso país. Mas eu e Luiz Cláudio, por exemplo, comentamos certa vez que um ministério aqui em Brasília inovou, você se lembra? Colocou um carimbo atrás da fatura, dizendo, esta fatura será paga de acordo com a ordem cronológica do atesto. Mais ou menos isso, E até o dia tal. Olha, o ordenador de despesas criou um mecanismo para externar ao fornecedor a credibilidade que ele queria ter e mais, de demonstrar que não precisava ter corrupção na tesouraria. Desculpa, a tesouraria... Um telefone para ligar. E o Luiz Cláudio me lembra muito bem, eu esqueci. Ouvidoria. E tinha um telefone de ouvidoria para ligar se aquele carimbo não se tornasse verdade.
Por que bons exemplos desse porte não foram expandidos? Porque está na Constituição garantia de obrigações de pagamento. Está lá, né? Que estabeleçam obrigações de pagamento. E a obrigação de pagamento há de ser um ato concreto. Por exemplo, os senhores sabem, e eu repeti isso no diálogo público que teve terça-feira no Tribunal de Contas da União. Foi terça, né? Não, foi segunda. Foi segunda. No diálogo público, eu comecei a minha palestra dizendo que não esperem que eu vá dirigir qualquer crítica destrutiva aos tribunais de contas. Afinal, eu devotei quase 20 anos da minha vida a essa instituição. Mas essa aqui foi uma jurisprudência que demorou. Alguns estados do Brasil, inclusive o estado de Carlos Alberto, aqui no Tribunal de Contas dele, sinaliza a ideia, a preocupação de se seguir a ordem cronológica da exigibilidade das faturas, né? Bom, muito bem. Vamos a alguns artigos que têm associação com o nosso tema. O artigo 27 é um artigo que estabelece que, para habilitação nas licitações, exigir-se-á dos interessados exclusivamente a documentação relativa a... Então, olha só, quando coloca-se a expressão jurídica, exclusivamente, estou afastando os outros pontos das exigências, né? E aí eu coloco e destaco que o legislador sinaliza a habilitação feita em 4 dispositivos. A habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista. Cumprimento do disposto no inciso 33 do artigo 7º da Constituição Federal. Veja como esse dispositivo já está em defasagem com o modelo constitucional. Por que está em defasagem? Porque a Constituição define lá a limitada permitirá apenas as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Qual era a ideia quando veio a Constituição de 88 e quando veio a Lei de 93? Licitação, isonomia, proposta mais vantajosa é apenas isso. Mas depois foi definido que a licitação era um meio de execução de políticas públicas. E aí colocou-se uma burocracia extrema em cima disso. Essa burocracia faz com que o servidor acabe tendo que fazer verificações que não lhes competem, inclusive verificações que não têm amparo legal. Uma delas é a relacionada, na execução do contrato, a ter que verificar carteira de trabalho, verificar se foram adotadas as férias. E isso, por lei, é privativo de 2 carreiras, auditor fiscal e auditor fiscal do trabalho. E a lei estabelece que são atribuições privativas dessas 2 carreiras de Estado, mas por norma infralegal, e porque a jurisprudência nasceu não na mão de operadores do direito, em nome de uma moralidade, passou-se a exigir que aquele que é contratado com a administração pública cumpra essas obrigações. Até aí, perfeito. Mas que o servidor tem que fazer a verificação. E o servidor não é carreira de Estado, não ganha o mesmo que ganha corretamente as carreiras de Estado, não tem as prerrogativas de estabilidade que tem essas 2 carreiras, e a norma infralegal deslocou para a mão de um servidor, que eu, inclusive, uma vez presenciei numa autarquia. O presidente de uma autarquia quase foi agredido por um parlamentar na minha frente, porque ele estava exigindo a demissão da fiscal do contrato, que estava exigindo o cumprimento dessas obrigações. Então, criou-se uma deformação do sistema, a norma infralegal, contrariando expressamente a lei, que diz que essa verificação se faz por carreiras de Estado, acabou fazendo o quê? Transferindo competências, o que não pode ser feito. Caio Tácito nos ensina, né? Eu sei que ele já é saudosa de memória, né? Mas nos ensina que não é competente quem quer, mas quem pode nos termos da lei. Então, veja, essa transferência não poderia ter sido feita. Ainda que a jurisprudência se enclasse nesse sentido, não poderia ter sido feita.
Então, nós colocamos o seguinte, essa transferência não poderia ser feita por norma infralegal. Mesmo assim, a norma é boa, mesmo assim, vale a pena a gente continuar trabalhando pelo aperfeiçoamento dela. Mas voltemos ao artigo 27. Então, o artigo 27, ele coloca que exclusivamente não se pode exigir nada além disso. Nós temos o artigo 28, que trabalha para nós a documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso consiste, é definitivo, é um rol específico. Vem o artigo 29, que fala regularidade fiscal e trabalhista, que foi interpretado erradamente desde o começo, porque a regularidade fiscal e trabalhista só podia ser pertinente à atividade contratada. E, no entanto, se o sujeito deve imposto de importação, não pode participar de um contrato de conservação e limpeza. Temos o artigo 30, a documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á. E a mesma frase vem na qualificação econômico-financeira no artigo 31. Então, veja que o legislador, além de colocar exclusivamente no artigo 28, no artigo 30 e 31, ainda foi muito mais rigoroso. Olha, limita-se a isso. Porque esse é o comando da Constituição. E o comando da Constituição há de ser observado por todos nós. É a garantia, a segurança do Estado. Aí nós vamos dar uma paradinha e falar um pouquinho da Lei 8429. A Lei de Improbidade Administrativa. E eu destaquei um artigo que eu sei que os senhores já conhecem, já ouviram falar, e a Lei Anticorrupção sinalizou a necessidade de integração das informações, inclusive as que foram originadas da aplicação da Lei de Improbidade. A Lei de Improbidade estabelece que não pode contratar com o poder público, é uma das penalidades que existem. E ela gradua. Por quê? Porque, veja só, não há pena perpétua no Brasil, é uma regra da Constituição Federal. Mais do que isso, a lei de improbidade, feita por grandes juristas, ela diz, olha, pode até o empresário cometer uma irregularidade. Essa irregularidade pode até permitir ao juiz que afaste a empresa durante alguns anos de contratações públicas. Que afaste a empresa durante alguns anos. Veja, sinalize, perceba a inteligência do dispositivo. Aí está colocado o seguinte, artigo 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade, sujeito às seguintes cominações que podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente de acordo com a gravidade dos fatos. Na hipótese do artigo 9º, perda de bens, ressarcimento integral, suspensão de direitos políticos, pagamento de multa e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja pelo prazo de 10 anos. Entendido? Olha só, o impedimento de contratar é por 10 anos. A penalidade máxima da lei de licitações, 2 anos. Ou até que a pessoa cumpra as condições de reabilitação. O artigo 12, obrigado, meu caro amigo. Olha só, obrigado, senhora. Artigo 12, inciso 2. O mesmo conjunto de penalidades, mas aqui definido por prazo de 5 anos. O artigo 12, inciso 3. O mesmo conjunto de penalidades, penalidade por 3 anos. Veja que juristas que escreveram essa norma tiveram essa sensibilidade. A sensibilidade do quê? De limitar a penalidade no tempo. Penalidade muito grave e penalidades médias. E a penalidade aqui aplicada é muito grave, 3 anos sem poder contratar com o poder público, às vezes já quebra a empresa, se o serviço dela é só um business público. Tá? Muito bem. E aqui mais um dispositivo, que é o 12, inciso 4, e na hipótese previsão no artigo 10A, foi colocada a perda da função, e já não se define aqui a mesma penalidade. Né? Então, nós temos o aperfeiçoamento da legislação. Eu costumo aproveitar a oportunidade, quando falo da lei de improbidade, para referir aos senhores
o artigo 19, que anda sempre esquecido. E ele coloca assim: constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou a imagem que houver provocado. Eu queria aqui fazer 2 parênteses, né? O primeiro é sinalizar o seguinte: nós estamos tendo, nós que pensamos um pouquinho mais o destino do nosso país, estamos com os ombros um pouquinho mais pesados, que é conter uma histeria coletiva. E essa histeria coletiva é absolutamente irresponsável. E eu mostro, num exemplo que dou em sala de aula, como essa histeria coletiva está nos contaminando. Veja, no Estado democrático de direito, eu posso falar mal do presidente da República? É claro, é livre a opinião, a expressão do pensamento. Posso falar qualquer dos atributos dele, associado ou não associado, qualquer crítica associada à idoneidade. E ninguém aqui vai se mexer na cadeira. Está tudo bem. Mas se eu fizer o mesmo em relação ao juiz Sérgio Moro, o pessoal, ai, esse palestrante é corrupto. Ou defende corruptos. Perceberam? A reação é... eu não conheço nenhum dos dois de perto. Tive encontro ocasional. Né? Mas perceba que a sociedade está contaminada por uma histeria coletiva. Não estou falando que o presidente é bom ou que o Sérgio Moro é mau. Nada disso. Eu só estou colocando que a nossa capacidade de julgamento ela não pode mais ser tão debatida em determinados ambientes, porque a histeria coletiva tomou conta. Do mesmo modo, quando a gente fala que tem que apurar a responsabilidade do denunciante, a gente diz, estão querendo acabar com a corrupção. Eu participei desse debate da lei que nasceu hoje no Diário Oficial, a publicação, e me surpreendi, está num vídeo que está no Facebook, né? Eu me surpreendi com a declaração de 2 pessoas iguais a nós, que por acaso, neste momento, estão ocupando cargos importantes. Ele, naturalmente, talvez elas tenham esquecido que não são o cargo. Não é? O cargo passa. E os amigos do cargo vão embora. Pois muito bem, essas 2 pessoas disseram, eu até coloco, vamos aceitar que seja um erro de linguagem. Como eu não fui ouvido na tramitação dessa lei não tem representatividade, não tem legitimidade e eu quero o veto. A lei teve audiência pública no Senado, teve 5.000 exemplares distribuídos. O Conselho Nacional do Ministério Público, ao contrário do Ministério Público Federal, durante 3 anos acompanhou e se manifestou favoravelmente. Então, foi uma lei que foi debatida. Eu estou colocando o exemplo, não porque tem apego a essa lei, os vetos não vão prejudicar ainda a mensagem que a gente quis passar, mas a importância, por exemplo, de se definir a responsabilidade do servidor quando decide amparado em parecer jurídico. Se ele ouviu o jurídico, por que ele pode ser responsabilizado sozinho? Não pode. Por que o Estado não pode pagar a defesa dele, se ele ouviu o jurídico e o técnico e tomou uma decisão? Não pode. E foi considerado nos dispositivos uma das maiores excrescências jurídicas. No entanto, as cortes americanas estão ensinando a nós, inclusive o Superior Tribunal de Justiça já está adotando o princípio da deferência. Eu tenho um livro, esse que foi editado em 2001, em Portugal, em que a gente fala do princípio da aderência a diretrizes e normas. Ou seja, eu não posso punir o gestor se no momento da decisão ele tem 4, 5 alternativas jurídicas, tem uma jurisprudência que não se entende, tem uma legislação que permite várias interpretações, eu não posso punir. Agora, é claro que se o dinheiro público for parar na conta dele, ele tem que ser execrado mesmo, depois do devido processo legal. Então, o que está ocorrendo hoje nos preocupa muito, e o ministro Bruno Dantas, do TCU, fala no processo de infantilização, no artigo publicado do Globo, né? Coloca lá, infantilização, né? E Bruno Dantas, e você vai encontrar rapidamente esse artigo, o gestor com medo de gerir. E a gente precisa de gestores corajosos, né? E que, inclusive, tenham
A paixão pelo serviço público, eu vou aqui me referir novamente a Paulo Sérgio, que de vez em quando manda lá mensagem, olha o que eu estou fazendo aqui. Né? A ideia da realização. Né? Esse compromisso não pode ser perdido. E essas duas vezes, por erro de linguagem, provavelmente, essas pessoas esqueceram que não são eles que fazem leis, o povo, pelos seus legítimos representantes que estão no Congresso Nacional, todos os dias esculhambados por todos os veículos de comunicação. Ok? Talvez se administrassem verbas publicitárias não fossem tanto desmoralizados. Né? Então, veja, nós temos que reposicionar a questão e a responsabilidade que temos agora diante de uma histeria coletiva. E nós temos que ter essa responsabilidade em todos os nossos anos. Eu tive um problema de visão quando cheguei aqui, né? Porque a luz está bem em cima e eu não pude reconhecer a presença da doutora Patrícia de Carvalho, né, que está aqui, que é autora da Editora Fórum, nossa colega de edição, que tem produzido trabalhos maravilhosos, inclusive para o aperfeiçoamento da gestão pública. Né? É como nós todos uma idealista, né, de que as coisas podem mudar pela palavra certa, levada às pessoas certas, e escrita de uma forma assim, eu admiro muito a redação que ela aplica nos seus livros, né? E exatamente pelo problema da luz, né? Eu acabei sendo, não reconhecendo a presença da doutora Patrícia, que já peço desculpa. Né? Isso. Muito bem. O doutor Carlos Alberto, eu fiz a minha saudação inicial porque eu ouvi chegando antes. Muito bem. Então, nós fizemos aqui uma observação em relação a esse artigo, e o artigo 19 da Lei de Improbidade. Essas ideias que eu vou apropriar agora são ideias do grupo de compliance do escritório. É muito bom quando as empresas vão crescendo, o escritório de advocacia vai crescendo, porque os profissionais que trabalham com a gente vão assumindo corpo próprio. Né? E eu tenho o privilégio de dirigir uma constelação de juristas, né? Verdadeiras estrelas. Né? E dois estão aqui hoje presentes, né? O doutor Álvaro, né? A doutora Ana Carolina, que são lá do escritório, e eles ficaram muito preocupados com o tema compliance, que nós preferimos adotar a linguagem que entendemos mais correta, que é integridade, né? Com as regras de integridade. Professor, olha, a gente pode ajudar as empresas, e diz, poxa, um negócio interessante, né? Até pode gerar bons contratos, mas a preocupação com o preço justo e em criar um diferencial, que eu vou mostrar para os senhores como é que o nosso escritório hoje está trabalhando com o compliance. E por que isso é realmente um nicho de mercado que pode ser, inclusive, mal explorado ou explorado sem um foco determinado, que é essa preocupação. E aí o doutor Álvaro, que dirige a equipe, eu vou pedir que você se apresente, né, doutor Álvaro, doutora Carolina. Isso, estão aqui na frente. A ideia que façam um diferencial. E eu queria que os senhores compreendessem agora como é que isso vai passar do tema habilitação para o tema integridade. Então, eu me servi desses slides que estão aqui, colocando o seguinte, a lei anticorrupção, particularmente uma lei que merece reservas, que tem que ser interpretada com muito cuidado, ela trabalha com a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica. E isso foi uma inovação infraconstitucional, abaixo da Constituição. Se uma empresa pratica um ato de corrupção por qualquer de suas pessoas, ela pode ser responsabilizada. A administração pública abrange a administração pública nacional e estrangeira. As esferas civil e administrativa. Ela tem abrangência nacional e definiu a prescrição quinquenal. Antes da lei, uma lacuna legislativa contra a pessoa jurídica, um foco na responsabilização das pessoas físicas, responsabilidade só subjetiva, aquele que acusa tem que provar dolo ou culpa, e restrita, as nossas leis restritas a questões de territorialidade. Depois da Lei 12.846, o que mudou? A integração do sistema de responsabilidade, o que foi uma inovação. O cadastro das pessoas punidas abrange, por exemplo, a lei de improbidade, que o servidor não tinha acesso, porque o juiz condenava, mandava publicar no Diário Oficial, mas não ficava em cadastro nenhum. E ainda com o requinte de se considerar crime contratar a empresa punida. Claro que é verdade, se a empresa está punida, por que você contratou? Mas será que a informação da punição estava disponível para você?
depois da lei anticorrupção, sim, ela passou a estar disponível no Cadastro Nacional. Então, a integração do sistema de responsabilização, foco na responsabilização de pessoa jurídica, não mais da pessoa física, a responsabilidade objetiva e a extraterritorialidade. Bom, embora a lei tenha sido, assim, cometido algumas graves infrações à teoria vertical da hierarquia das normas, o decreto que regulamentou a Lei 12.846 no governo federal foi um primor, né? Foi um primor, um trabalho da Controladoria Geral da União com a Advocacia Geral da União, e ficou excelente, porque colocou o primeiro freio. Eu estou fazendo uma denúncia, eu não posso pegar essa denúncia e jogar no jornal. Eu tenho que fazer uma análise preliminar e colocar isso em padrões que permitam a verificação e o controle, para que a gente não tenha a decisão tomada num recinto fechado e sem motivação. Então, a lei também estabeleceu o procedimento administrativo, estabeleceu a tipificação dos atos ilícitos, os critérios de dosimetria e uma variedade de sanções. Bom, o que temos de novo? O que associa a habilitação à integridade, à compliance? Nós vimos que nós já expandimos muito na lei de licitações os critérios de habilitação. Pois, muito bem. Então, essa lei do Rio de Janeiro veio dispor sobre a obrigatoriedade da implantação de programas de integridade nas empresas que contratarem com a administração pública do Distrito, desculpa, essa aqui é a lei do Distrito Federal, em todas as esferas de poder e da outras providências. Então, veja, está surgindo em 2 unidades federadas já, uma lei que passou a colocar como condição para a contratação que a empresa tenha um programa de integridade. E aí vai todo mundo na mesma direção. Eu acho isso formidável. Puxa, vamos contratar empresas idôneas, empresas que têm um programa de integridade, dá mais tranquilidade ao gestor. Mas não sei se esse é o caminho certo. De novo, nós vamos enfrentar o que nós estamos enfrentando nos últimos 5 anos. Será que os fins justificam os meios? Será que a nossa grande intenção de zelar pela improbidade, e o ministro Barroso repetiu aqui hoje uma frase de um outro grande jurista brasileiro, que o Brasil não pode ter uma meta única, combate à corrupção, não pode ser meta única. Veja, nós temos uma lei local do Distrito Federal, uma lei, portanto, da unidade federada, que colocou essa regra. E coloca lá, a empresa que possua o programa de integridade implantado deve apresentar no momento da contratação a declaração informando de sua existência nos termos do artigo 7º. Cabe a quem fiscalizar isso? Se não for regra da habilitação, essa competência ficou na mão do gestor do contrato. Será que o gestor do contrato, o nosso super-herói hoje, que num contrato de terceirização pega todas as carteiras de trabalho e verifica as anotações, verifica todas as licenças, verifica todas as condições de salubridade e periculosidade do ambiente, verifica o pagamento da cesta básica e outros itens do acordo coletivo, será que ele tem condições de analisar um programa de integridade? Ou a qualidade desse programa de integridade? Eu já tenho sugerido há algum tempo, como solução para o cumprimento dessas obrigações, que seja contratada uma pequena empresa para fazer a verificação de carteira de trabalho, cumprimento de outros encargos que não dizem respeito direto ao resultado do contrato e ao objeto do contrato. Essa experiência, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso faz isso já há vários anos. Ele contrata uma empresa pequenininha de contabilidade que faz a verificação de todas as carteiras de trabalho, cumprimenta todos os acordos coletivos e dá um relatório fiscal do contrato. Será que a gente vai ter que contratar uma empresa para fazer essa verificação? Aí vem a outra preocupação. Essa é a lei do Rio de Janeiro, que eu me confundi, e que foi no mesmo sentido. Cada uma com o seu valor técnico, legislativo, e cada uma com o seu pecado, também do mesmo modo. A exigência na execução do contrato, certo? Isso. Exigência na execução do contrato. Eu até disse ao doutor Alva, à doutora Carolina, que eles estavam mais aptos a cuidar desse tema, Luiz Cláudio, do que eu, né?
mas eles fazem a precedência por ordem de idade, eu sou o mais velho no escritório, então eles cedem a precedência a mim, o Estatuto do Idoso. Né? Então, veja, o tema aqui colocado nessa lei, ele tem a mesma ideia que tem no Distrito Federal, embora elas tenham regulamentações específicas. Mas aí tem uma questão que eu disse que me surpreendi com a minha equipe quando eles chegaram e disseram assim, a gente vai fazer a custo módico, um sistema de integridade, um preço justo, mas o nosso diferencial é o selo Proética. Ensinar a empresa a alcançar o selo Proética. O selo Proética não é, e a própria norma que o implementou, não é para dar vantagem na relação do poder público. O selo Proética, e foi instituído de uma forma genial, é para dar transparência ao fato da qualidade do processo de integridade que a empresa adota. Então, ou seja, se eu seguir determinados parâmetros, porque hoje qualquer um pode achar que pode qualificar a integridade, o compliance de uma empresa. Então, o governo federal, através de um órgão específico que nós temos, que é a Controladoria Geral da União, hoje o Ministério da Transparência, criou uma ideia de tornar a transparência e motivar as pessoas a esse sentido. Então, eu coloco o seguinte, você buscar um programa de integridade que não vise alcançar esse objetivo, é como a gente, quando sai da faculdade, né? Faz uma pós-graduação aqui, outra ali, depois na minha terceira, eu disse, caramba, eu estou aprendendo alguma coisa, fiz 2 que não aprendi nada, fui até um bom aluno, mas não aprendi muita coisa. Eu vou para o mestrado, porque ali eu tinha um título específico que dizia o meu conhecimento. Né? Não consegui alcançar o doutorado até hoje. Né? Mas, por falta de tempo, determinação... Né? Um dia eu vou receber tanto dinheiro do meu editor que eu posso abandonar o escritório e cuidar desse detalhe. Veja só, mas prestem atenção nesse dispositivo. Se eu tenho lá na frente essa possibilidade de ter um selo Proética, o programa de integridade que eu tenho que contratar, ele tem que dar um material para mim, um resultado concreto. Né? E aí, quando o doutor Álvaro veio com a equipe dele, né, a doutora Cristiana Muraro, que está ausente, dizendo o seguinte, ó, nossa missão é buscar isso. Agora, olha só, o Proética consiste na divulgação anual de uma relação de empresas que adotem voluntariamente medidas de integridade relacionadas à prevenção e ao combate à corrupção, e tem por objetivo fomentar, no âmbito do setor privado, a implementação de medidas, conscientizar empresas sobre esse papel e reconhecer as boas práticas de promoção, reduzir os riscos de ocorrência de fraude, e aí eu destaco o parágrafo 2º. O Proética não é uma certificação e aprovação para integrar a lista anual de empresas o Proética não é uma certificação. E a aprovação para integrar a lista anual de empresas Proética não gera à empresa quaisquer direitos, garantias ou privilégios em suas relações com o setor público. Porque este selo ele vai favorecer o próprio empresário. Ele está dando exemplo aos outros empresários, mas favorece o próprio empresário. Nós temos que ter um esforço, hoje, em separar, colocar estanques determinadas condutas. Um vendedor meu, vamos imaginar, né, um vendedor da editora Fórum vai até um servidor público e diz, olha, compra aqui um boletim. E ele conquista lá uma assinatura. Vamos imaginar, eu não sei como funciona hoje, então eu estou bem à vontade para falar, que a editora Fórum desse um percentual ao vendedor, como se faz, é uma prática no mercado, e que um percentual disso ele passasse ao agente público. Né? Tomando conhecimento disso, fato sendo público, quebra a editora? Não é possível. Nós temos que ter mecanismos para isolar a conduta do dirigente, milhares de empregos que estão envolvidos, da conduta de um específico que nem pode falar em nome da empresa, só fala juridicamente porque tem uma procuração para ser representante. E nós não podemos avaliar o caráter de todos, não temos como fazer isso. Eu costumo dizer, eu passei em 3 ou 4 concursos públicos na minha vida, fui juiz, Ministério Público, conselheiro, e não vi nenhuma vez me perguntar, o senhor é ético? O senhor não tem uma deformação moral grave? Nunca me perguntaram. E se eu tivesse, eu comento aqui até que
Uma amiga minha, ao deixar o CNJ, ela falou que a maior tristeza dela era não ter conseguido afastar das funções 2 juízes da vara de menores, execuções, criança, adolescente, pedófilos. Foi a maior tristeza. Ela falou assim, puxa, você está deixando o cargo, você vai fazer tanta falta aqui. E ela comentou isso na presença de uma advogada nossa, a doutora Ana Carolina, né? Isso é a maior tristeza dela, está deixando o cargo e não conseguiu dar combate a um... Não estamos nem falando de corrupção financeira, estamos falando de corrupção moral, né? Violência física. Né? Então, nós temos que conseguir, por causa disso o judiciário não presta? Não. Nós continuamos confiando nossas demandas ao judiciário. Eu me lembro até um servidor do TCU falou assim, Jacobi, você vai recorrer de novo? Eu disse, de novo? Eu continuo acreditando no Tribunal de Contas, olha que coisa. Eu podia atravessar a rua e ir para o judiciário, mas enquanto eu achar que tem chance de fazer vocês mudarem de ideia, eu vou estar aqui batendo na porta, os advogados estão batendo na porta, marcando audiência, enchendo a sua paciência. Você desculpa por isso, viu? O recado está dado. Né? Então, é a mesma coisa no combate à corrupção da gente parar para pensar. Nós queremos a sobrevivência das empresas. Ah, mas é a própria alta direção. Espera aí, uma empresa SA? Esse sujeito pode ir para a cadeia, mas a empresa sobrevive. A empresa tem que escolher entre retirar o seu dirigente máximo e continuar viva e gerando empregos. Essa posição lá fora já fazem. Lá fora já fazem. Estão combatendo melhor. Né? Muito bem. A palestra vai até às 14h30? Então, vou continuar mais um pouco. O que eu fiz agora? Já estamos encerrando, em pouco mais de 5 minutos encerramos. Veja, e encerraremos até mais cedo. O que foi que nós colocamos aqui? Nós colocamos a Constituição da República Federativa do Brasil. No artigo 5º, algumas garantias constitucionais. E quando nós trabalhamos em garantias constitucionais, nós trabalhamos com uma ideia da preservação de um núcleo que foi assegurado como direitos fundamentais. Os direitos fundamentais nasceram na necessidade de resistir, inclusive, ao poder de Estado. Mas agora também a garantia ela se faz na sua plenitude na medida em que nós conseguimos separar a conduta das pessoas da tipificação prevista como crime e como regras de integridade. Então, algumas lá, é livre a manifestação do pensamento, mas não é esculhambação geral, não. Porque no inciso seguinte está lá colocado, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Eu passei por uma cena muito interessante na minha vida e tive que buscar o aconselhamento de um amigo, uma pessoa mais velha. Eu recebi uma repórter. Ah, o senhor fez tal peça? Eu estava no Ministério Público. Sim, senhora, fiz. Disse, o senhor me dá uma entrevista? Eu disse, olha, é bom a gente comunicar esse caso à sociedade. Não tinha nada específico com nome de pessoas, estava agindo no meu dever, disse, nem precisa tanto. Mas eu quero muito uma entrevista com o senhor. Eu disse, tá bom. Eu disse, você me permite gravar? Eu disse, eu ia pedir a mesma coisa. E aí eu me levantei, fui à mesa e peguei um gravador. E ela pegou um gravador da mesma marca e modelo. Gravador a pilha, aquele com fita, né? Eu sou do tempo da máquina de escrever, mimeógrafo, não leva mal. Né? Então, ligamos os dois juntos. Vamos ligar? Vamos ligar. E aí começamos. Tá. Dei a entrevista. Quando terminou a entrevista, até logo, tchau. No dia seguinte, eu cheguei no local onde trabalhava e vários servidores. Professor, a gente vai ter que fazer uma manifestação contra a sua declaração no jornal. Trata-se de uma posição que o sindicato tem que adotar? Eu disse, peraí. Não tem motivo para isso. Só não vi no jornal hoje? Eu disse, não vi no jornal hoje. Eu começo lendo o Diário Oficial, né? E mandando o resumo para a editora Fórum mandar para vocês. Né? Então, infelizmente, eu não li o jornal hoje, desculpe. Cumpri a lei. Eu não posso alegar desconhecer a lei. Né? A lei de hoje é 13.654. Né? E já está lá no seu informativo desde as 9h da manhã para todos os seus leitores. Eu disse, não li. Eu disse, olha, está aqui falando que o senhor disse que a gente não tem competência para fazer isso. Eu disse, bom, a palavra competência juridicamente é outra coisa.
mas eu sei que ela foi empregada. E está entre aspas, professor. Eu disse, não, peraí, a frase está as duas palavras estão em 3 linhas, no meio lá. Vocês selecionaram 2 palavrinhas. Mas eu não disse isso. Eu tenho certeza que eu não disse isso. E eu tenho uma fita. Quem quiser ouvir pode subir comigo agora. Eu gravei. E aí, aí os servidores, não, professor, a gente acredita. Bastava o senhor dizer que não falou. Não tem manifestação nenhuma. A gente acredita no senhor, professor. Tá, obrigado. E aí eu fui e disse, caramba, o que eu faço? É assegurado o direito de resposta. Para quem que eu vou dizer isso? Aí liguei para um amigo meu, já falecido, uma das 5 pessoas a quem eu devo conselhos na minha vida. Meu pai, minha mãe, esse sujeito, mais 2. E os 5 já morreram. Né? Então, eu falei, olha o que eu faço. Pô, está na Constituição, cara. O cara coloca no jornal, é irresponsável. Vou entrar com ação. Eu disse, não, Jacobi. Vá lá, atravesse a rua, vá ao Correio Brasiliense. Diga quem você é e o que você quer. Olho no olho. Sem chão. E fui recebido por um sujeito chamado Paulo Cabral, que também já morreu. Paulo Cabral me recebeu e disse, olha, a Constituição diz isso, eu recebi, eu gravei, está aqui. Ela tem um gravador igual ao meu, ela também gravou. Tá lá. Essa frase não está na gravação. E eu só tenho uma prova disso, é essa fita que estou lhe dando de presente. Porque eu acredito que o senhor vai mudar isso. Sabe o que ele disse? Nós estamos nos conhecendo agora. O senhor não me conhece. Eu disse, é verdade. Até o pôr do sol desse dia, eu vou ouvir essa fita. Se não tiver essa palavra entre aspas, essa repórter vai ser demitida. Eu disse, tá bom, muito obrigado. Quando eu estava na porta, e amanhã a gente vai colocar erramos no jornal. Aquela coluninha pequenininha, 2 letrinhas, Times New Roman, tamanho 2, né? Mas sai, valeu. Aí disse, pô, saí de lá, disse, caramba, que jornalista, mais de 50 anos de jornalismo. É o cara. No dia seguinte estava, erramos, a moça foi demitida. Entrou num outro jornal e fez outra matéria me esculhambando. Tá? Essa eu consegui ganhar na justiça, indenização moral, porque não tinha jeito nem de falar com o jornal. Mas aí, veja, a lição para mim ficou. Né? Tem gente em todos os lados que acredita no que está aqui e que pode ajudar a mudar. É livre a expressão da atividade intelectual. O Estado não pode regulamentar tanto a nossa vida. São invioláveis a intimidade, a casa é inviolável. O Estado promove, na forma da lei, a defesa do consumidor. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações do seu interesse particular ou de interesse coletivo. Esses dias eu fui num órgão público, fila, é dano moral, né? Decreto 171. Agora, Luiz Cláudio, me responda, quem é que vai colocar o número do Código de Ética do Servidor Público Federal e coloca 171? É o número do Código de Ética, você acredita? Eu uso essa mnemônica, meus alunos nunca mais esquecem, 171 de 94. Mas veja só, eu estava lá na fila, 4º lugar na fila, olhei lá meu tempo, 15 minutos fui atendido, cheguei ao balcão, a pessoa me atendeu na hora, me deu tudo o que eu queria. Eu disse, caramba, isso é serviço público. Você é servidor público? Ou é terceiro? Não, eu sou servidor mesmo. Eu disse, poxa, muito obrigado por você me atendendo. Desse jeito, estou até impressionado. Só cumprindo o meu dever, doutor. Muito obrigado. O próximo. Caramba, disse, que profissionalismo, né? São a todos assegurados, independente do pagamento de taxa, direito de petição, obtenção de certidões, a lei não exclui da apreciação do Poder Judiciário lesão ameaça a direito, a lei não prejudica o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, mas de vez em quando mandam desfazer contrato encerrado, pagar superfaturamento de contrato encerrado quando o sujeito apresentou a proposta, não haverá juiz ou tribunal de sessão, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Será que a lei anticorrupção observou isso? A gente condena todo mundo? Eu tive um amigo que trabalhava no tribunal, se aposentou, precocemente, inclusive. Ele ligou um dia para mim, Jacobi, tomada de conta especial, você escreveu no seu livro, se tiver multa ou dano e eu não conseguir comprovar que a família se locupletou, ela encerra, é arquivada? Eu disse, a multa morre com o sujeito, vai junto com o caixão, cara.
E o dano ao erário, se você não consegue provar que entrou no patrimônio dele, o dano ao erário é uma compra superfaturada, mas o sujeito não teve nenhum aumento de receita, e você pode, hoje em dia, até quebrar o sigilo fiscal, o Tribunal de Contas pode quebrar sigilo fiscal. Eu disse, caramba, se você não consegue fazer isso, como é que você vai atrás dos outros? Pô, Jacobi, você tem que rever sua posição. Só porque morreu acaba a multa? Eu disse, só porque morreu. É o ponto final da vida, cara. Só. Eu disse, cara, é só, não, cara, acabou. Quando eu morrer, as minhas multas, até as multas de trânsito vão embora. Né? Meus filhos vão poder alienar o carro sem ônus, né? Coisa maravilhosa. Né? E aqui ainda continua, a lei regulará a individualização da pena. Será que estamos trabalhando nisso? Ou será que a gente pega a pessoa jurídica e vai lá, coloca um rótulo e ela tem que acabar? E a gente não pensa. Então, é o que está na Constituição, a Constituição do meu país. E aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ele inerentes. O dispositivo vetado por força de algumas instituições assegurava o direito de defesa, que não tem nada de extraordinário, está na Constituição. O Superior Tribunal de Justiça, até em processo administrativo disciplinar, diz: o servidor tem direito a ter um advogado para defendê-lo. Mas tem jus postulante, então eu vou desafiar o jus postulante e vou perguntar se cabe embargos de declaração em pedido de reexame, ou o que significa efeito suspensivo no Tribunal de Contas. São questões muito técnicas. O STJ sumulou empade, tem que ter advogado. O Supremo, poucos dias depois, cassou a súmula. Não precisa ter, porque isso vai ensejar a nulidade de muitos processos. Podia ter modulado os efeitos. Isso não é argumento jurídico. Não é argumento jurídico. O servidor que está trabalhando tem direito à defesa, paga pelo erário. A lei das estatais já prevê isso. A lei 13.303. No escritório, quando vai servidor público federal nos contratar, nós lembramos que ele tem direito à defesa pela AGU, gratuita e sem ônus, sem ônus. Ele tem direito de buscar a sua defesa lá. Nem todos os órgãos têm. Mas olha que interessante, o STJ tem uma jurisprudência torrencial dizendo que comete improbidade o prefeito que contrata à custa do erário um advogado para defendê-lo. Essa lei ela iria colocar uma uniformidade para ricos e pobres. Porque quando o Ministério Público Federal, segundo acórdão do TCU respondendo consulta, é processado por abuso de autoridade ou qualquer outra infâmia na acusação, ele tem direito a contratar um advogado. Então o jogo fica desequilibrado. O acusador forte, se ele comete exageros, ele tem direito à defesa por um advogado que ele indica. Se é um servidor, não tem. Se é um servidor municipal, não tem, e acarreta improbidade gastar dinheiro nesse sentido. Então, isso nós temos que caminhar a passos largos para nós estabelecermos de uma forma melhor o ordenamento jurídico. Para o servidor honesto, é regra ou exceção o servidor honesto? É regra? Eu acho que não é mais. Eu acho que não é mais. Todo dia eu vejo uma notícia no jornal. Veja só, eu vou colocar aqui uma informação que vocês não têm. Na esfera federal, no sistema, estão registrados mais de 200 mil processos. O Wesley, que está aqui presente, pode até me corrigir, 200 mil processos no governo federal de licitação. Se eu tiver um escândalo por dia, 365 dias por ano, ainda é exceção servidor desonesto. Mas saia na rua. Assim como estão batendo em ministro do Supremo, tentando agredi-los fisicamente por terem direito a expressar a opinião deles e julgarem de acordo com a consciência deles, parlamentares estão tirando broche antes de entrar no avião, já tem gente virando o rosto quando fala que é servidor público. Depende do órgão onde você trabalha. Ixi, saiu escândalo ontem. Sim, pode ter saído escândalo ontem. É uma exceção. E a gente tem que lembrar sempre disso. Né? Isso são exceções.
E aos litigantes, eles têm direito à defesa, à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Entendo, e aí, com todo respeito aos que pensam diferente, entendo que a responsabilidade objetiva não podia ter nascido por lei, porque na Constituição Federal, a responsabilidade objetiva só existe no Brasil num caso, que é dano nuclear. Só. Os outros casos são temperamentos dessa forma e, portanto, a lei não poderia estabelecer isso. Infelizmente, estabeleceu, mas o decreto melhorou muito a aplicação da lei e nós temos um horizonte novamente maravilhoso a cumprir. Eu queria dizer que, com o apoio do meu amigo, Luiz Cláudio, nós estamos todos os dias apresentando informativo Fórum Jacobi, né, e o resumo do Diário Oficial da União por WhatsApp, além do canal lá do YouTube, né, que você pode acessar todos os dias, que nós acordamos um pouquinho mais cedo, lemos o Diário Oficial da União, separamos o que é importante para o servidor público, ou uma boa prática para você, e ela fica disponível todos os dias, perto das 9 horas da manhã, às vezes um pouquinho mais tarde, né? A gente tem que acordar um pouquinho mais cedo, mas nós acreditamos, eu e o Luiz Cláudio, que o sol nasce para todos. Alguns apenas preferem dormir até mais tarde. Tá bom? Bom dia a todos. Muito obrigado.